Terça-feira, dia 11 de janeiro, o SBT Rio começa trazendo um crime horrível que aconteceu na Baixada Fluminense. Uma mãe matou os filhos de 6 e 3 anos de idade. Depois ela ligou para o marido para dizer que cometeu um duplo assassinato. O pai das crianças foi correndo para casa, arrombou o portão, abriu a porta e encontrou uma cena horrível. Assim que ele entrou, o local estava lavado de sangue. E esse pai entrou em estado de choque. E é caso essa aí, ó, que você vê nas imagens nesse exato momento. Esse crime aconteceu ainda ontem. Os moradores do local ali em Guapimirim ficaram assustados, amedrontados. Imagem das crianças, gente. Meninos lindos que estavam na casa com essa mãe. A polícia já começou a investigar para tentar saber o que aconteceu. Lá no hospital, acreditem vocês, ela, que agora há pouco, ela foi liberada, mas está presa sob custódia. Ela não quis contar para a polícia o que aconteceu. É por isso que eu já vou via Skype conversar com o doutor Alan Luchardo, delegado de polícia, vai bater um papo com a gente hoje aqui. Doutor Alan, um crime, vou falar para o senhor, que assustou as pessoas ali em Guapimirim, justamente por causa do terror, né, que essas crianças, da forma que elas foram mortas. Essas crianças foram mortas a facadas. E essa mulher, pouco tempo depois, foi encontrada ali com os pulsos cortados também. Doutor, numa situação como essa, o que pode acontecer com uma mulher, com uma mãe, que tira a vida dos filhos de uma forma tão brutal? Um crime assim hediondo. Boa tarde, Caio. Boa tarde, telespectadores. É uma tragédia. Nada justifica o que aconteceu, uma coisa absurda, ainda mais vinda de uma genitora, de uma mãe. Agora, você vê que, no mínimo, algum distúrbio, né, a pessoa deve ter apresentado. Agora, a tragédia já aconteceu, cabe apenas à polícia esclarecer as circunstâncias, o porquê. Justamente para isso não vai evitar o que aconteceu, infelizmente, mas é preciso uma resposta para tentar entender o porquê. Agora, é claro que os familiares, as pessoas mais próximas a essa autora, a mãe, digamos assim, se é que pode ser chamada de mãe, para saber o que é que ela os sinais que ela estava apresentando antes do cometimento desse crime. Agora, ela vai responder por homicídio qualificado, que é um crime hediondo. Qualificado, mas no caso das duas mortes, entraria só com essa qualificação ou duplamente qualificado? Ela pode ter premeditado também o que aconteceu, porque ela já ligou para o marido dizendo que matei os seus filhos. Você vê que a autoria já está delineada, foi ela. Agora, cabe à polícia esclarecer o porquê. É claro que qualquer circunstância apurada vai dar uma definição legal ao crime que ela praticou. De qualquer maneira, será um homicídio duplamente qualificado. Essa mulher suspeita de ter cometido o crime se chama Stephanie, 36 anos, mãe de 3 filhos, ok? Ela estava em casa com os 3 filhos. A informação que citei eu consegui com o Renato de Souza de Guapimirim, o PC, repórter também, meu amigo lá de Guapimirim, passando essas informações via WhatsApp ali para ajudar a gente aqui do SBT. Ele me dizia que um dos filhos, no momento em que a mãe ficou ali desorientada, enlouquecida e começou a pegar faca para cometer os crimes, esse menino conseguiu sair de casa. A polícia também tenta ouvir esse menor depois, doutor, para tentar entender o que pode ter acontecido com essa mãe? Claro, todo mundo que participou de forma direta ou indireta nesse cenário criminoso tem que ser ouvido, para que seja esclarecido o porquê, o motivo. Agora é importante a polícia saber a motivação. Agora, é uma fatalidade, uma loucura o que aconteceu. Que leva uma mãe a matar os próprios filhos é uma coisa impensável. O ato, por exemplo, dela ter tentado o suicídio, poderia criar algum atenuante do que poderia estar acontecendo com ela? Isso poderia beneficiá-la de alguma forma, doutor? Não, de forma alguma. O ato dela tentar tirar a própria vida após esses crimes hediondos não muda em nada a tipificação penal que ela irá responder. Em nada. Doutor, vamos abranger ainda mais esse nosso bate-papo?
até para quem esteja em casa possa participar com a gente, ó, você pode botar a hashtag SBT Rio, ou então no meu arroba Caio Alex SBT Rio, qualquer pergunta que você queira fazer para participar com a gente, eu pego meu telefone que está aqui junto com o Loren e participo com vocês aqui, já coloco essas perguntas no ar. Agora, doutor, aquilo que é importante a gente falar é o seguinte, nesses 2 anos de pandemia a gente viu muita gente adoecendo, né? Tem pessoas que ficam muito dentro de casa, com filhos, pessoas que ficam desequilibradas e tudo mais. Pode ter alguma característica de ação passional aí que pudesse diminuir uma pena, possível pena, caso essa mulher fosse condenada, por exemplo? Nessa situação, nada atenuaria a pena dessa mulher, a não ser algum distúrbio mental, alguma inimputabilidade penal, digamos assim, que aí passaria do campo da pena para a medida de segurança. Mas isso só a perícia forense que poderá dizer no futuro. Agora, o fato dela ter ligado para o pai, tudo isso tem que ser, para o pai das crianças, tem que ser investigado. Justamente o principal agora é saber a motivação, o que levou ela a cometer essa barbaridade. Doutor Alan Jussard, eu peço ao senhor que permaneça com a gente aqui no SBT Rio, que eu vou agora ao vivo à delegacia lá de Guapimirim, conversar com o repórter Jackson Silva, já está a postos ali, o homem-bala. Jackson Silva, com certeza, é aquela história que a gente não queria contar aqui no SBT Rio. Imagina Isabelle Benito se estivesse aqui agora, já estaria muito emocionado. A gente fica, porque pra gente que tem filho, quando ouve uma história como essa, de uma mãe desequilibrada que pega uma faca e acaba desferindo golpes nos filhos, deixa uma casa lavada de sangue. Pra vocês terem uma ideia, gente, o local ali, a rua onde essa mãe morava, os vizinhos estão apavorados. Jackson Silva, quais são os detalhes que você traz pra gente agora, aí da delegacia que está presidindo essa investigação, meu amigo? Boa tarde pra você. Olá, Caio, boa tarde a todos. Estou aqui ao lado do doutor Antônio Silvino, mas antes de falar com ele, eu vou relatar o que eu vi no local hoje. Cheguei lá, conversei com os moradores, inclusive um deles, né, falou que conhecia as crianças, que eventualmente duas crianças saíam para brincar com o filho desse morador. Muito emocionado, ele ficou assim, abalado, né, tentando entender o que de fato aconteceu. Cena de terror, cena de horror, esse é o sentimento de quem vive naquela área. Doutor, boa tarde para o senhor. Lamentavelmente, a própria mãe esfaqueou os filhos e matou. A gente fica assim, tentando entender qual foi o motivo disso, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Caio. Boa tarde, doutor Alan. Realmente é um crime chocante. Todo crime que envolve criança é um crime chocante. Eu tenho 39 anos de polícia. Sim. A gente não consegue se acostumar com isso. Ontem, por volta de 1h30 da tarde, chegou uma senhora aqui na delegacia, narrando que tinha havido uma tragédia e nos forneceu o endereço, porque a mãe, a Stephanie, havia ligado para o pai das crianças e dito que tinha matado os filhos e estava se matando. Imediatamente, uma viatura minha foi ao local, chegamos lá junto com a viatura da Polícia Militar, do 34º Batalhão, que também foi acionada, e a cena que se encontrou no local: porta da sala aberta, a Stephanie sentada no chão, ao lado do sofá, totalmente ensanguentada, com os pulsos cortados, um cheiro de gás muito forte dentro do imóvel. Se perguntou ela pelas crianças, ela aponta para o quarto. Os policiais vão no quarto, encontram os 2 corpos das 2 crianças, dos 2 meninos, um de 3 e um de 6 anos, em cima da cama, os 2 de barriga para cima, com várias facadas, cada um na região do tórax e abdômen. Já se verificou que os 2 estavam mortos. Se desligou o gás do fogão, que estava com as 4 bocas abertas, inclusive o forno, tudo ligado, e deixou uma extensão em cima do botijão, possivelmente para provocar um incêndio ou uma explosão no local. Se pergunta a Stephanie o porquê daquilo, e ela não fala nada. Ela só disse que matei meus filhos, minha vida acabou, me deixa morrer. Não queria ser socorrida. A SAMU já tinha sido acionada, foi ao local, constatou o óbito das 2 crianças. A Stephanie foi socorrida para o hospital de Guapimirim, foi autuada em flagrante, ficou internada sob escolta e teve alta hospitalar hoje de manhã. Novamente ela se recusou a prestar declarações em juízo. O marido dela, pai das crianças, foi ouvido ontem, mas logicamente
totalmente abalado emocionalmente, não conseguiu me fornecer muitos detalhes de possíveis antecedentes que não digo justificassem, mas que levassem ao motivo dela ter matado os filhos. Então ele não conseguiu falar nada, vai ser ouvido novamente nos próximos dias, até para a gente tentar encontrar um possível motivo para esse ato da Stephanie. Agora, doutor, há uma linha de investigação, inclusive, falando sobre o relacionamento, que muitas vezes acontece isso, né? Uma briga entre casal, nada justifica, mas acaba acontecendo fatos como este, né? Nenhuma linha de investigação vai ser abandonada, todas elas vão ser checadas. Uma é essa, outra é possível surto psicótico, embora o marido diga que ela não fazia tratamento nenhum, psicológico nem psiquiátrico, mas todas as linhas de investigação vão ser checadas. Caio, o delegado está à sua disposição. Meu amigo doutor Antônio Silvino, boa tarde para o senhor. Se é que a gente pode dar boa tarde numa situação como essa, e com certeza as mães que estão em casa acompanhando o SBT Rio estão chocadas por uma notícia como essa, mas a gente precisa relatar aqui no SBT Rio por quê? Porque esse tipo de problema, quando vem acontecendo nos lares, a gente também precisa ajudar as pessoas. Doutor, o senhor sentiu aí nessa primeira conversa com o pai, se de repente ele chegou a mencionar que ele poderia vir se separar dessa mulher, se havia algum problema conjugal que pudesse ser um estopim, uma motivação, claro que não que justificada, mas para que essa mulher pudesse tomar essa atitude horrível de matar os próprios filhos, os filhos que ela gerou, que ela deu amor, que cuidou com tanto carinho, e que depois ela tira a vida dando facadas, doutor? Claro que você... Boa tarde, meu amigo. Conforme você disse, isso não pode dar muito boa tarde, não, né? Não só a delegacia, como os policiais militares também, está todo mundo chocado com o fato. Inclusive teve um policial meu que desabou em lágrimas lá dentro, até porque ele tem um filho da mesma idade de uma das vítimas. E conforme eu disse, Caio, o pai, ele não tá... Ontem não tinha condição psicológica nenhuma de falar muito. Ele só falava que a mãe foi uma surpresa, claro, e que ela era uma excelente mãe. Até os vizinhos comentaram isso, que é teoricamente uma excelente mãe. Quer dizer, vamos ouvi-lo novamente nos próximos dias, ver se ele nos narra alguma coisa do relacionamento deles anterior que possa levar a isso. Agora, doutor, houve uma discussão entre os dois na última sexta-feira, né? Sim, houve uma discussão entre os dois, também houve esse comentário, que houve uma discussão entre os dois na sexta-feira, e que teria, a princípio, motivado até a saída dele de casa. Mas isso é uma coisa que vai ser checada ainda, isso nós escutamos através de terceiros, não através do pai das crianças. Como ela avisou o marido que ia fazer, então certamente ela estava bem articulada. Ela pegou a faca e sabia o que ia fazer. Olha, isso é uma coisa do momento ali, que a gente não tem como dizer se sim ou se não, mas... Ou de repente um surto psicótico, não sei, isso é uma coisa que vai ser apurada. Esse garoto de 15 anos, que não foi encontrado no local, possivelmente ou fugiu ou não estava no local, tem várias versões, que ontem nós nos preocupamos principalmente, primeiro, fazer a remoção dos corpos, fazer perícia de local, fazer autuação em flagrante, quer dizer, os detalhes da coisa, o fato que originou, que teria originado isso, vai ser apurado agora com, digamos assim, com a poeira baixando. Enquanto estava muito tumultuado isso. O delegado está falando, Caio, sobre um segundo jovem, né? Um jovem de 13 anos, que seria 15 anos, seria filho do pai apenas, né? Filho dos dois. Então, teria uma segunda vítima que conseguiu escapar disso, é isso, né, doutor? Eu não sei se escapou. Tem duas versões. Uma, que ele não estava no local, e a segunda, que ele fugiu no momento que ela começou a esfaquear os filhos. Quer dizer, isso é coisa que está muito tumultuado, surge muito boato no momento, no local do crime, e a gente não tem ainda certeza do que aconteceu. Vamos localizar essa criança, com certeza, e ela vai ser ouvida também. Essa criança, esse adolescente, e vai ser ouvido também, com certeza, para nos dar a versão dele. Olha, doutor Antônio Silvino, claro que isso é muito importante nesse momento, principalmente o que ainda ontem, né, eu já recebi essas informações dos amigos que eu tenho em Guapimirim, e automaticamente eu liguei para o Alberto aqui na redação, falando: Alberto, teve um caso grave em Guapimirim. A princípio, a primeira informação era alguma coisa envolvendo madrasta ou a amante do marido. Então a gente traz isso para essa discussão agora, doutor Antônio Silvino, para o seguinte: nesse momento todas as informações são importantes. Por quê? Essa mulher poderia sofrer, estou dando um exemplo, tá, gente? Poderia sofrer um amor doentio pelo marido. Em dado momento de uma briga, ele ter dito: ó, vou sair de casa, eu não aguento mais isso.
E essa mulher, percebendo que poderia perdê-lo, foi ali e tomou uma atitude desse tipo, né? Horrível, criminosa, tirando a vida das crianças. Infelizmente, quando a gente fala, eu já falei várias vezes, que eu já vejo muitas pessoas que precisam ser tratadas por causa disso, doutor Antônio Silvino. As pessoas, às vezes, acreditam que o amor cego, o amor doentio, tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para com o homem, aquele amor que não deixa a pessoa sair de casa, manda trocar de roupa, ou não quer deixar o marido jogar bola, tem aquela coisa desesperada, que essas atitudes das pessoas podem chegar a uma coisa mais extrema. A gente não pode ver situações como essas. Qual o conselho, doutor, que o senhor, como delegado, essa sua experiência de 35 anos aí na Polícia Civil, a gente pode passar para as pessoas que estão em casa, mulheres, homens, que de repente já começam a viver aquela questão de brigas no lar, ou que são vítimas de violência, que a gente possa levar isso como ensinamento, para que a gente não veja mais, em qualquer televisão que você assista, situações como essas, como a gente está vendo hoje. Ontem, quando eu recebi a informação, eu tremia da cabeça aos pés, eu não conseguia acreditar. E o senhor disse que esse mesmo sentimento foi sentido não só pelo senhor, que tem 35 anos de polícia, como pelos seus demais subordinados na delegacia, que não acreditavam que uma situação como aquela aconteceu. Quem entrou na casa ontem, doutor, falou: Caio, foi uma cena de terror que eu vi. Foi isso que eu ouvi, doutor. Não, foi realmente uma cena de terror. Só vou te retificar, são 39 anos que eu faço agora em março, se Deus quiser, se eu chegar lá. E tu perguntou em termos de conselho. Isso é coisa que a gente vai vendo dia após dia, são histórias que se repetem. Não deu certo, separa. Esse negócio, vou dar mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance, acaba geralmente acabando em tragédia, acaba geralmente acabando em desgraça. No mínimo uma agressão ou, tipo ontem, um homicídio. Antônio Silvino, eu vou pedir para o senhor aguardar rapidamente aí com o Jackson Silva, também o doutor Alan Luchardo, que está com a gente aí nesse bate-papo, porque eu preciso trazer a matéria dessa tragédia que aconteceu em Guapimirim. Gente, se tiver criança na sala agora, por favor, tira a criança, peça para ir para o quarto, para que as crianças não vejam essa matéria nesse momento, tá bom? Os corpos das crianças estão no Instituto Médico Legal, em Teresópolis. A mãe recebeu alta nesta manhã, mas está presa sob custódia. Ela vai ser encaminhada para a UPA de Bangu, para depois ser levada para os médicos, você vai ser analisada ali, depois vai passar por uma triagem no Complexo Penitenciário de Bangu. A reportagem é do Homem-Bala Jackson Silva, na tela. Ela tirou não só uma, mas duas vidas e não sabia de nada, inocente. Roberta tem 3 filhos e cuida de uma criança. Ela chegou a conhecer as vítimas. Um ser humano fazer uma coisa dessa, tirar uma vida de próprio filho, não merece nem o perdão de Deus. Na rua onde o crime aconteceu, o sentimento era de muita revolta. Dói muito. É o amor que a gente tem, que eu tenho pelas crianças, né? Os meninos, Bruno, de 6 anos, e o irmão dele, Arthur, de 3, foram assassinados em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Eles foram mortos a facadas por quem deveria protegê-los. A própria mãe, Stephanie Ferreira Peixoto, de 36 anos, foi a responsável pelo duplo homicídio. Causa muita tristeza, muita dor, né? Porque não é fácil, né? Uma mãe matar um filho. O crime aconteceu nesta casa. Por volta de 1h30 da tarde desta segunda-feira, Stephanie ligou para o marido e disse que mataria os filhos. Segundo a polícia, ela já tinha planejado tudo. Stephanie chegou a entrar no quarto onde as crianças estavam brincando. Com uma faca, ela partiu para cima dos 2 e matou o primeiro e logo em seguida matou o segundo. Após constatar a morte dos 2 filhos, ela cortou os próprios pulsos e depois ligou o gás para que houvesse uma explosão na residência. O marido, desesperado, ligou para a polícia. Só que a polícia militar e a polícia civil, quando chegaram aqui, já era tarde. Ela só falava: matei meus filhos, me deixe morrer, não chame socorro. Foi chamada a SAMU imediatamente, as crianças, foi constatado o óbito das 2 crianças. Stephanie foi socorrida em um hospital da região e será ouvida após a alta médica. A gente já está investigando se tem algum distúrbio ou não, estamos falando. Então vamos ouvir familiares
A princípio, o que importa para a gente nesse primeiro momento é que foi ela que matou as crianças e está sendo atuado em flagrante. O motivo, tudo que envolve o crime vai ser apurado com o tempo. Uma das linhas de investigação é de que Stephanie pode ter matado os filhos para chamar a atenção do marido. De acordo com os policiais, houve uma discussão entre Stephanie e o marido na última sexta-feira. Stephanie é vaidosa e adora postar vídeos nas redes sociais. Nesta imagem, ela diz que está ao lado de Deus. Eu prefiro ficar do lado de Deus e ser julgada pelo mundo do que ficar com o mundo e ser julgada por Deus. Já nesta foto, o esposo está abraçado com os 2 filhos. Os vizinhos contaram que os 2 eram carinhosos com as crianças. Eu não imaginava que isso ia acontecer com ela, porque somos família tranquila, né? A rua também aqui, todo mundo conhece a menina, entendeu? O rapaz. Ela era carinhosa com os filhos? Sim, são família de gente boa. Stephanie, em uma das suas publicações, você disse que queria estar do lado de Deus. Você falou em Deus e cometeu um crime brutal. A polícia, logo depois que chegou na casa, precisou rapidamente fechar o botijão de gás ali, as saídas de gás, para que uma tragédia maior não acontecesse. E a faca utilizada por ela para cometer o crime também foi apreendida do local. Eu volto à delegacia com ele, Jackson Silva, trazendo mais detalhes desse caso, né, Jackson? Como eu falei aqui, a faca foi apreendida. Claro que vão se encontrar as impressões digitais dela ali e o depoimento dela, por mais que nesse momento ela não queira falar, também é importante para se justificar ou para que ela possa dizer por que ela cometeu esse crime tão brutal. Oi, Caio. Boa tarde mais uma vez. O delegado passou mal, está sentado nesse momento aqui para falar com a gente, tá, doutor? Doutor, ela vai responder por duplo homicídio, né? Correto. Ela tá, desculpa os telespectadores, eu sentei aqui que eu operei recentemente o quadril, o fêmur. Está doendo muito ficar em pé. Ela está respondendo por duplo homicídio, duplamente qualificado, por motivo fútil e por ter sido praticado mediante artifício que dificultou, impossibilitou a defesa das vítimas, e também com agravante de ter sido praticado contra descendente e contra a criança. Então, quando você chegou no local, a faca ainda estava lá? A faca estava na cozinha, do lado, é um facão, estava do lado do fogão. Como ela estava totalmente banhada de sangue, não foi possível colher impressões digitais na faca. Perfeito. Caio, é com você. Olha, doutor Silvino, obrigado pela participação aqui no SBT Rio. Muito obrigado, eu sei que o senhor operou, a gente se fala sempre pelo telefone. Se cuida, rapaz. Ainda tem alguns anos que o senhor está com a gente aqui na polícia para poder ajudar a gente nessas investigações. É importante dar uma resposta para a população, realmente. É um caso brutal, chocou os moradores de Guapimirim. Quem mora naquela rua ali, as senhorinhas estão assustadas, sabe? Parabéns pelo trabalho do senhor, leve o nosso carinho a todo o seu efetivo aí. Obrigado, Jackson Silva. E eu volto aqui a falar com o doutor Alain Luchardo. Doutor Alain, como o doutor falou agora, né, o Silvino disse o seguinte, que a arma utilizada, a arma branca, que é o facão, para que o crime fosse cometido, estava lavado de sangue, então não dá para se colher a impressão digital. Só que outros elementos são importantes para que a própria justiça possa bater o martelo e deixar essa mulher presa, que são ela estar na casa, ter tentado cometer o suicídio, ter utilizado a mesma faca utilizada para matar as crianças para poder tirar a vida dela, o gás está aberto ali para se tentar promover uma explosão na casa e ter algo pior, e a ligação feita por ela mesma para o companheiro, o marido, dizendo: matei os seus filhos. Isso aí já é importante no momento de um julgamento, né, doutor? Caio, geralmente esses casos de tragédias que o genitor mata o filho, isso aí se dá após uma ruptura entre a relação entre homem e mulher, tá? Isso aí é quase que a regra. E aí a pessoa que se sente abandonada comete esse ato extremo. Então, não justifica, óbvio, mas geralmente esses casos se dão após uma ruptura da sociedade conjugal. Agora, em relação ao que você falou, a impossibilidade digital na faca, eu acho que o panorama está muito bem claro já, está muito bem delineado. Tudo isso tudo que está ao redor do crime são as circunstâncias, do ativo em circunstare, ou seja, tudo que está ao redor do crime.
tudo é levado em consideração para apontar o indiciamento, a responsabilização daquele que efetivamente praticou o crime. Nesse caso, está tudo muito claro. Ela confessou, ela ligou para o marido, enfim, não há o que questionar em relação a material probatório. Na minha opinião, está tudo muito bem delineado e o Silvino é um dos delegados mais experientes que nós temos na Polícia Civil. Certamente, como ele muito bem falou, o importante é a autoria já está delineada, já se sabe quem foi o responsável. Agora basta justamente examinar o porquê, tá, desse ato bárbaro. É só para o caso ficar sem resposta. Doutor Alain, até para que a gente possa abranger ainda mais esse bate-papo aqui, eu vou utilizar esse exemplo e o exemplo que aconteceu com o menino Henri, ok? Onde o doutor Jairinho e a mãe do menino Henri, né, são suspeitos de terem cometido aquele crime que a criança morreu. Naquele caso, a mãe também é acusada de ter sido omissa e de ter participado do crime do filho, no caso do Henri. E nesse caso aí, existe a suspeita, que eu não posso dizer que ela matou, existe a suspeita, só a justiça bateu no martelo que afirma que foi ela mesma, mas que essa mulher tenha tirado a vida dos filhos. Essas duas mães, mãe do Henri e mãe do Bruninho e do outro menino, no momento de serem julgadas pela justiça, o peso desses crimes, esse peso é igual? Olha, primeiro, a gente tem que sempre, até que sirva de alerta para futuros casos, a gente tem que sempre se ater aos sinais. Porque uma pessoa que comete um crime desse, bárbaro desse, uma tragédia dessa com o próprio filho, seja na forma ativa, seja na forma omissiva, como no outro caso que você falou, isso é claro que está sendo julgado, mas de qualquer maneira dá sinais anteriores. Então, se houver algum sinal anterior de algum desequilíbrio, de alguma possibilidade de fazer algum mal, tanto ao cônjuge quanto aos filhos, vamos tomar medidas, falar com familiares, falar com profissionais. Eu acho que cabe exatamente essa reportagem, justamente a tragédia já está feita, mas prevenir futuros casos. Agora, em matéria de julgamento, os casos são similares, mas diferentes. É claro que as circunstâncias de um crime, nesse caso, na minha opinião, como eu falei, está tudo muito bem delineado, tá? A autoria está esclarecida, só falta a motivação. No outro caso, que tem julgamento, prefiro até não opinar, mas muda, as circunstâncias são mais complexas, tá? No outro caso que você citou. Mas, de qualquer maneira, é um julgamento de crime doloso contra a vida que requer toda a atenção da justiça. Sabe aquelas coisas que eu falo sempre? Às vezes, pra gente, falta aquilo que a gente fala que é o amor próprio. Às vezes a gente valoriza muito mais o outro do que a gente mesmo. As pessoas deixam de se amar, sabe? Eu já vi muitos casos de muitas mulheres e muitos homens que acham que eles só podem viver por causa do outro. Então o conselho para você que está assistindo o SBT Rio, preste atenção em você. Não use nunca seus filhos como moeda de troca, moeda de barganha. Os filhos são seus e do seu companheiro, ou da sua companheira. Eu acho que é a pior coisa que tem. E nesse momento, se você não tem o amor da pessoa que você diz que ama tanto, tenta buscar uma outra pessoa para te dar esse amor que você quer. Porque eu acho, doutor, que é o que falta às vezes na questão do amor próprio, como tanto o senhor como o doutor Silvino falou aqui, muitas das vezes as pessoas utilizam dessa questão da moeda de troca, de ameaça, para conseguir ficar com a pessoa, para querer que a pessoa continue dentro de casa, ou para que uma relação não acabe. Sendo que os dois estão se destruindo. E essas crianças acabam sendo vítimas da violência, quando não acontece o que a gente viu aí, na matéria do Jackson Silva. 2 menores assassinados, brutalmente assassinados com facadas no peito, que deixou pessoas ali em Guapimirim desesperadas. Senhorinhas que conversaram com o Jackson, sabe, ficaram desesperadas. Doutor, o que a gente fala num momento como esse para quem está acompanhando, para que a pessoa depois não vai ou ficar presa, sabe? Para que a pessoa possa ter amor próprio ou que não vai encher a delegacia de mais registro, por exemplo. Como você bem falou, precisa de amor próprio. É preciso que a pessoa se valorize.
não depositar no outro a sua vida. Isso aí é loucura, isso aí chega ao irracional. Então tem que ter amor próprio, tem que gostar de si, e você vê que nessas situações extremas que ocorre uma tragédia, algum desvio psíquico existe. Tá? Então isso aí nunca é de uma hora para outra, sempre há sinal anterior desses desvios. Então cabe a quem está perto monitorar e avaliar sempre a situação de risco em relação tanto ao próprio cônjuge, né, porque vários casos acabam em violência doméstica, isso aí as delegacias estão repletas, quanto em relação aos filhos, né, que é uma situação muito mais grave. Olha, então, doutor... Como você bem falou, se a pessoa não quiser ficar, tem que aceitar. Olha, doutor, a gente vai voltar a falar desse assunto ainda aqui no SBT Rio, até para se falar como é que fica a questão do menino, do filho que sobreviveu, os corpos das crianças, será que vão ser enterrados ainda hoje? A gente ainda volta a falar sobre esse assunto aqui no SBT Rio, 12h12. Eu volto à delegacia, onde está o repórter Jackson Silva, ou melhor, Jackson Silva está no hospital, onde foi levada aquela mulher que cometeu o crime contra os filhos. Ele traz agora as informações importantes pra gente. Ô Jackson, tem familiar aí no hospital, Jackson? Oi, Caio, boa tarde mais uma vez. Estamos aqui em frente ao hospital, onde a Stephanie foi socorrida ontem à tarde. Como é que foi a saída dela? Saiu agora há pouco, exatamente por essa porta aqui. E quando ela saiu, Caio, ela estava algemada, saiu de cabeça baixa, chorando. Segundo que os pacientes estavam aqui, ela saiu chorando. Alguns pacientes ficaram revoltados e gravaram a saída dela. Ela veio nessa direção e quando chegou exatamente aqui, ela foi xingada pelos pacientes. Começaram a falar, assassina, como é que pode matar os próprios filhos e tal. E ela foi conduzida pelos policiais civis até uma delegacia, até uma viatura que estava exatamente neste ponto. Ela foi levada para o presídio de Bangu e vai ser indiciada por duplo homicídio. Só lembrando desse fato, aconteceu ontem à tarde, por volta de 1h30 da tarde. Ela ligou para o marido e falou que ia matar os filhos. O marido, desesperado, chegou a falar com a polícia. O que ela fez? Ela pegou uma faca, partiu para o quarto onde estavam os dois filhos e começou a matar os dois. Eles gritavam, segundo os moradores, pedindo socorro. Ainda assim, ela não se comoveu e começou a esfaqueá-los, Caio. Infelizmente, os dois morreram. Ela foi socorrida, cortou os pulsos, né? E foi socorrida nesta unidade hospitalar. Agora, o que mais me chamou a atenção que esse casal, ela e o esposo, eles são conhecidos aqui na região. Por isso as pessoas não quiseram gravar entrevista aqui na unidade hospitalar. A Stephanie foi indiciada por duplo homicídio, né, por motivo torpe, ele sem direito de defesa da vítima, e também pela premeditação. Ela foi levada daí do hospital porque ela recebeu alta e está sob custódia. Ela primeiro vai ser levada para a UPA ali de Bangu. Ela já deve ter chegado na UPA, vai passar por uma primeira avaliação médica ali, logo depois ela vai dar entrada no sistema penitenciário em Bangu, logo depois ela vai fazer uma nova avaliação médica no sistema penitenciário para saber se ela permanece presa em Bangu ou se vai para outra casa de custódia. Doutor Alan Luchardo, aquilo que chama atenção, não adianta sair agora chorando. Ela já matou as duas crianças. Ela já acabou com a vida do marido, ela já acabou com a vida do filho de 15 anos. Sim, ela agora que se deu conta do que ela fez, na hora, como a gente comentou antes, foi um ato de um momento de insensatez total e que talvez tenha sido motivado pela ruptura do casal, da união, que não justifica, em hipótese alguma, repito. E agora realmente ela vai cumprir, vai ser responsabilizada pela barbaridade que ela cometeu. E ela certamente vai ser agora colocada em uma cela separada, até porque os presos não admitem determinados crimes, até mesmo esse paradoxo existe, e ela tem que ser monitorada, tá? Verificar, medicada, enfim, para saber o que motivou ela a cometer essa atrocidade. Obrigado, doutor.